E hoje eu vou mostrar, vou dar alguns passinhos mais a fundo. Tem muita gente, né, que às vezes não quer aprender sobre isso, porque acha que já está muito avançado, mas eu vou te dar alguns pontos aqui que vão te ajudar muito em relação à tesoura, a como utilizar a tesoura. E a primeira coisa que a gente tem que entender é como usar a tesoura. E o que que resolve eu aprender a utilizar a tesoura da forma correta? Primeira coisa, ela vai te resolver o corte todo na tesoura. Muita gente acaba se apoiando no corte todo na tesoura nas diversas maneiras de dividir cabelo, de separar cabelo, de passar produto. Cara, eu sei que muita gente vai te falar isso. Ah, como é que eu faço para aprender a cortar o cabelo todo na tesoura? Ah, tu tens que aprender a fazer divisão. Tu tens que comprar um produto para usar, para conseguir separar e conseguir pegar a mecha. Balela, não precisa disso. É só tu saber exatamente como pegar na tesoura. Legal? Conexão. Tu tens muita dificuldade na hora de conectar. Existem alguns elementos dentro da pegada de como utilizar a tesoura que vão fazer com que tu conecte o cabelo de uma forma muito mais fácil e aprenda muito mais rápido. Provavelmente tu tens muita dificuldade em conectar o lado esquerdo e no final das contas é só a maneira com que tu pega a mecha. É toda essa estratégia que tu tens que ter por trás. Legal? Corte, conexão e tem outro detalhe, que é a consciência. Quando tu aprende a pegar, usar a tesoura da forma correta, tu cria muita consciência no corte. Saber exatamente o que tu tá fazendo. É muito comum a galera vir e utilizar a tesoura, mas não sabe de fato o que tá fazendo, né? Se eu perguntar, por exemplo, se hoje eu vir para ti e falar assim, cara, por que que tu tá pegando essa mecha aqui? Qual o objetivo que tu tens? Por que que tu estás cortando assim e não estás cortando assim? Por que tu estás cortando assim e tu não estás cortando assim? Ter esse conhecimento, essa estratégia, faz com que tu tenhas consciência sobre o corte. E ter consciência sobre o corte te dá clareza na hora que tu vais executar qualquer tipo de corte de cabelo. Beleza? Isso é claro para vocês? E a gente entra num outro ponto. Sempre que a gente vai aprender a cortar cabelo e a usar a tesoura, a gente sempre tem 4 quadrantes, que é o método, a técnica, o sprint, que é como tu estuda método e técnica, e o espírito. Tu tens que gostar, tu tens que querer. A barbearia é algo que inspira muito isso. E quando a gente fala em método e técnica para pegar a tesoura, a gente fala em método na questão de ângulos de corte e a gente fala em técnica na maneira que eu pego ela. E quando a gente vai utilizar a tesoura, a gente tem algumas posições. Posições dos dedos, posições da tesoura, posições do pente e posição corporal. E a gente aprende tudo isso, e eu vou te mostrar, para que no final das contas eu consiga pegar o ângulo correto no momento correto que eu vou cortar um cabelo. Corte de cabelo com a tesoura, usar a tesoura, qualquer coisa que tu faça, está relacionado a ângulos. Não é uma maneira bonita de pegar, não é ter habilidade. Tem um monte de gente com habilidade na tesoura que faz um monte de besteira, que não sabe nem cortar um cabelo. Por quê? Porque não entende os detalhes. Não entende que eu preciso criar habilidade, entender os dedos, a tesoura, o pente e a parte corporal. Se eu te falar que a conexão do lado esquerdo é basicamente isso daqui, ó. Muita gente tem dificuldade na hora de conectar. Por quê? O dedo está errado, a tesoura está errada, o pente está errado, o corporal está errado. Por mais que tu tenhas habilidade, por mais que tu consiga girar a tesoura, jogar para cima, não importa. Se algum desses daqui tiver errado, tu não consegue conectar um cabelo. Então eu quero que tu entenda que essa parte aqui, ela é muito importante. Não é só pegar a tesoura, é saber pegar a tesoura, ter as posições corretas e entender que por trás da tua técnica existe uma metodologia. Porque se eu só te ensino a pegar na tesoura, tu pode cortar, sei lá, qualquer coisa, mas não o cabelo. Precisa de método. Eu preciso pegar para fazer isso e aquilo. E no caso, eu preciso pegar para aplicar os ângulos. E aí a gente vai para a prática. Olha só, vamos lá, vamos para a prática? Primeira coisa, existem diversas maneiras de pegar na tesoura. Tem gente que esconde aqui, enfim, existem várias maneiras. Tu podes esconder aqui? Podes, cara, mas é um elemento a mais para tu aprender, é uma habilidade a mais que tu tens que ter. Eu não gosto de aprender, de ensinar assim,
eu gosto de ensinar o básico, para que tu consiga realmente logo pegar na tesoura e no mesmo instante já começar a cortar. Beleza? Primeira coisa que a gente tem que entender são os dedos, certo? Então, a gente vai ter o dedo anelar aqui no elo e os 4 dedos em cima, eu sei que muita gente já sabe, mas tem detalhes sobre o dedo que tu não sabe, que é como tu vais distribuir a força, como tu vais pressionar o teu elo aqui para que tu tenhas muita estabilidade na hora de utilizar a tesoura. Então, olha só que interessante. Não é simplesmente eu vir e colocar o meu dedo aqui e tá tudo certo. Isso aí qualquer um faz, qualquer um ensina, inclusive. Ó, vem, bota o dedo anelar e mexe a tesoura. Vai treinando até tu conseguir mexer só o dedão. Não, não é sobre isso. Tu vais com os dedos posicionar, bota o dedo anelar no elo superior e os 4 dedos em cima. O lance aqui é que tu precisa mexer somente uma lâmina. Tu não pode fazer assim, ó. É só uma lâmina. Por que muita gente não consegue? Por causa da posição dos dedos. Sempre que a gente vai cortar, eu tenho que observar os meus 4 dedos aqui em cima. Se tu observar, olha só como eu dou uma leve giradinha, ó, 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 como eu giro. Esse meu dedo aqui, ó, ele tá um pouco mais pesado para cá. Então eu tenho um pouquinho mais de força aqui, ó. E o meu dedo anelar, ele tá jogando a força para cima. Então olha só que interessante. É esse dedo jogando um pouquinho para baixo e esse meu dedo aqui, ó, jogando para cima. Então eles fazem assim, ó, esse para baixo e esse para cima. Por quê? Porque na hora que eu forço esse para baixo e esse para cima, eu dou estabilidade para a lâmina, porque eles vão estar segurando a lâmina de baixo, a que tem que estar parada. Se eu relaxo eles, a lâmina, ó, ela vai mexer. Então, na verdade, é o equilíbrio na força que eu faço. Tipo, quando eu digo força, não estou dizendo força. É só distribuir o peso dos teus dedos. Aqui caindo um pouquinho para cá e o meu dedo um pouquinho para cima. Porque aí eu mantenho a estabilidade e ó, consigo fazer com mais naturalidade. Legal? Vamos lá. Quando eu vou botar o dedo, de novo, a gente continua no dedo, a gente nem foi para tesoura nem nada. Quando eu vou botar o dedo, o meu dedão aqui no elo de baixo, eu não boto o dedão lá em cima. Eu boto ele só na beirinha. Eu não boto ele lá em cima. Por quê? Porque senão também não consigo ter estabilidade correta. Então eu venho, distribuo a força nos meus dedos em cima, boto o dedão e aí, ó, muito mais facilidade em só mexer uma lâmina. Por quê? Porque estou distribuindo o peso aqui e o peso no meu dedo anelar. E aí eu crio esse equilíbrio, a minha lâmina estabiliza e aí com mais facilidade eu vou mexer somente uma lâmina. E aí eu posso ir acelerando e ela fica mexendo. Dá para sentir que é diferente? Diferente assim e diferente de fazer assim, ó. Assim, ó, eu tento fazer, ó, ela mexe. Não tem como. Beleza? Então, a posição dos dedos, os 4 dedos em cima, nós temos que distribuir a força e o dedão eu tenho que criar bastante equilíbrio. Fechado? E aí, a gente vai para a parte da tesoura. A gente já vai fazer o exercício, tá? Mas a parte da tesoura. Olha só. Como a tesoura fica na tua mão, ela também tem impacto. Isso eu já mostrei algumas vezes. Quando a gente vai cortar em cima, a tua tesoura, ela tem que estar inclinada aqui, ó, nessa posição. Por quê? Porque na hora que eu vou cortar em cima, eu quero que o meu pulso esteja reto. Se a minha tesoura, ela tiver assim, na hora que eu pegar, eu tendo a fazer isso daqui, ó. Existem outras situações onde a tesoura, ela pode estar com uma pegada diferente na mão, Felipe? Existe. Por exemplo, movimento de point cut. Mas daí é outro tipo de movimento, é uma outra coisa que a gente não vai aprender agora. Legal? Então, ó, veio, a minha posição da tesoura tem que estar aqui em cima, para que na hora que eu corte, eu tenha bastante estabilidade nessa parte. E venho e consigo cortar. Beleza? Eu não vou explicar o pente agora, tá? Eu vou deixar o pente para depois. A gente vai fazer... Não, vou explicar o pente agora. Para quem está começando do zero. E aí depois eu vou mostrar alguns detalhes para tu conseguir conectar do lado esquerdo. Olha só, o pente. Quando a gente vai pegar, a gente botou o dedo aqui em cima, os 4 dedos em cima, criei o equilíbrio, botei o dedão e mandei ver. Legal? Quando eu for pegar uma mecha, eu tiro o meu dedão, faço um joinha, aponto para cima, tudo para cima. E aí o meu pente também vai para cima. Ó, eu pego ele como se fosse
uma vara de pescar, segurando ele para cima. É nesse momento aqui que eu pego a mecha. E aí a mecha tem alguns detalhes que são bem importantes. Eu vou pegar uma mecha aqui, tá? Venho e peguei a mecha. Legal? Quando a gente vai cortar, tu tens que lembrar que qualquer tipo de corte, eu tenho um tipo de ângulo para o meu corte. Então, por exemplo, esse daqui é o ângulo de zero. É um tipo de ângulo. O que que determina o meu ângulo? Tu sempre vais determinar o teu ângulo com a ponta do teu dedo. Tu tens que imaginar a ponta do teu dedo uma extensão. Então, se eu vou fazer o ângulo de zero, a ponta do meu dedo tem que direcionar para o meu ângulo. Então, por exemplo, ângulo de zero, eu estou cortando, ele faz essa direção aqui. É sempre a ponta do dedo que direciona. Grava essa informação que depois tu vais entender melhor ainda. Então, eu vou pegar ângulo de zero, a ponta do meu dedo estabelece esse meu ângulo, guardo o meu pente aqui no gordinho da mão e executo o movimento de corte, que aí tu pode escolher qual que tu queres usar. A gente está trabalhando com esse daqui, certo? Então, a tesoura assim, vem na pontinha, corto, corto, corto e corto. Legal? Detalhe importante. O pente, posição super tranquila. Quando tu for pegar o pente, tenta não pegar ele muito lá embaixo, assim, ó. Porque senão tu perde a sensibilidade, levanta muito o ombro. Pega ele como se fosse uma caneta mesmo, ó. Mais pertinho, para que a gente tenha mais sensibilidade. Aí tu consegue pescar melhor. Toma cuidado para não ficar muito lá atrás. Pode pegar ele mais pertinho aqui, ó. E aí tu vai conseguir trazer a mecha melhor, ó. Consegue trabalhar melhor. Legal? Fica mais fácil. Então, a posição do pente é um pouquinho mais perto da zona de ação. Legal? E aí tu vem, traz, puxa e executa o corte. Legal? Agora, tem um outro detalhe, que é a parte corporal. E aí vai desencadear em alguns pontos. Quando a gente vai cortar um cabelo, as pessoas acham que é simplesmente pegar a mecha, que toda ação ela acontece aqui na minha mão. Bom, eu nunca vi em nenhum curso, principalmente em escola tradicional, eles falarem do posicionamento. E na maioria das vezes tu não consegue cortar um cabelo não porque tu não tens habilidade na mão, é porque tu estás posicionado da maneira errada. Então, se a altura não estiver certa, se tu não estiver fazendo ação bem na tua frente, se tu não estiver com os pés bem fixos, pode ser os pés lado a lado, ou o pé esquerdo na frente, pé direito atrás, ou direito na frente, esquerdo atrás, isso vai depender da tua estabilidade. Se isso daqui, a tua base, não estiver bem feita, tu não vais conseguir. Ah, Felipe, é besteira. Não é. Não é. Isso interfere diretamente no teu corte. Isso interfere, inclusive, na tua segurança na hora de cortar. Então, tu vais cortar, te posiciona, tem essa noção corporal. Bota os dois pés, fixa bem, relaxa o ombro, a execução é aqui na frente, então é aqui na frente. Quer ver como? Interfere muito a posição corporal na hora que tu vais executar o corte? Muita gente, quando vai tentar conectar do lado esquerdo, faz assim, ó. Vou conectar do lado esquerdo. Olha a minha posição corporal. E aí eu tento tirar aquelas pontas do lado esquerdo. Tá certa essa minha posição corporal? Olha como isso daqui está totalmente errado. E tem um outro ponto. Quando eu quero conectar o meu lado esquerdo, eu estou indo para o lado esquerdo. Lembra que o ângulo é a ponta do meu dedo que estabelece? Então eu não estou estabelecendo os ângulos para esse lado. Eu estou estabelecendo o ângulo para o outro lado. O que está errado aqui? Tanto a posição dos meus dedos, quanto a minha posição corporal. Quando eu vou cortar do lado esquerdo, eu vou virar a boneca, tá? Eu mudo a minha posição corporal para frente do cliente, não na frente, né? Porque vai ficar desconfortável, mas em diagonal para ele. Então eu fico em diagonal, me posiciono. Aqui geralmente o pé esquerdo na frente, direito atrás, ele fica melhor. Ou se ficar mais confortável, pé direito e pé esquerdo. Paralelo geralmente não dá. Então é pé esquerdo na frente, pé direito atrás, e aí tu vais virar o rosto do cliente um pouquinho para ti, só o rosto, tá? O tronco dele tá reto. E aí tu vais aplicar os ângulos. Na hora que eu pego, olha só, olha como a minha postura corporal está muito melhor. Olha só como o meu dedo está indicando o ângulo para o lugar certo. Então o problema está no jeito que está pegando a mecha com a mão? Não. Onde é que está o problema? Corporal. Eu quero que tu entenda que, às vezes,
Tu acha que tu precisa ser um gênio do corte para aprender a cortar. Ah, tem que ser um gênio, tem que ter, sei lá, tem que vir de família isso. E não é. São esses pequenos detalhes que te livram de situações difíceis e que tu consegue lidar com o cabelo. Porque no final das contas, tu vai ter várias situações, tipo conectar o lado esquerdo, que tu não consegue fazer, não porque tu não sabe ou porque tu não tem talento, porque tu não tem técnica e tu não tem nenhuma metodologia guiada. Tu tens que linkar esses dois. São coisas simples que a gente resolve. Olha só como é que a gente resolveu a conexão do lado esquerdo, vindo pela frente, mudando a minha estrutura corporal, entendendo que eu tenho que observar os meus dedos, tenho que observar a tesoura, o meu pente e o principal, a parte corporal. Cortar cabelo é tipo uma ciência, é tipo matemática. É algo que ele é certeiro. Tu só precisa linkar as coisas. A gente tem uma metodologia que a gente vai pensar, legal, eu quero conectar um cabelo. Que ângulos que eu faço? Esse e esse. Beleza, eu sei quais são os ângulos para conectar o cabelo. Mas como é que eu executo? E aí eu venho para a parte técnica. E dentro da parte técnica, a gente tem que prestar atenção nos detalhes. Porque senão eu corto de forma intuitiva, eu nunca sei se eu estou abrindo e fechando a tesoura da forma correta. Isso vai desencadeando em vários problemas, vai criando vários traumas, vários medos, e isso vai postergando por muito tempo o teu processo, a tua aprendizagem para cortar cabelo. Então, corte de cabelo é técnica e é método. E ponto final. Não é nada que, sei lá, que vem do céu e tem uma fórmula mágica. Não. É pegar o que tu precisa estudar e ponto final. Por isso que qualquer um consegue aprender a cortar cabelo. Não tem mistério. Legal? Deu para perceber que o que tu precisa te preocupar nesses pontos aqui para cortar com a tesoura? Tem mais do que isso, Felipe? Cara, não tem. É basicamente agora tu conseguir linkar a metodologia com a técnica e uma maneira de estudar. E ponto final. Fechado? Legal, Felipe. O que eu posso fazer então para eu ficar treinando? A gente vai fazer uma sequência aqui para que tu treines bastante. E aí tu segue essa sequência exatamente como eu te falei e vai desenvolvendo ela para que tu tenhas toda a tua parte técnica bem alinhada. E aí quando tu aprender sobre os ângulos, tu vai conseguir executar eles com muita maestria, com muita facilidade. Legal? Então a gente vai fazer um passo a passo aqui mais elaboradinho, tá? Presta bastante atenção. Se tu quiser praticar junto comigo, manda bala. Beleza? Vai botar a tesoura na frente, esticou a mão, os 4 dedos em cima. E aí tu vais jogar um pouquinho de força pro teu dedo indicador e um pouquinho de força pro teu dedo anelar para cima. Então é esse para baixo, esse para cima. A gente faz uma leve força. Pode fazer até um pouquinho mais de força agora, tá? Só para deixar bem marcado mesmo. Veio, legal? E aí tu vais botar o teu dedão, mas não muito dentro, só na beirinha. E tu vais fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3. Tu viu que eu arrumei minha posição corporal? Se tu te sentir desconfortável, arruma também. Dá uns passinhos aí, te posiciona, botou os 4 dedos lá em cima, ajeitou a distribuição de força deles e fez. 1, 2, 3. Felipe, não consegui mexer somente uma lâmina. Então tu vai fazer isso aqui, ó. Vai botar o teu dedo e vai fazer 1, 2, 3. Quando tu sentir que tu quase não está precisando fazer força nesse dedo, tu vai tirando ele e tirou. E aí tu vai conseguir mexer somente essa. Legal? Então tu vai ver 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Qual é a noção corporal que eu quero que tu tenhas? Bem relaxado, com as pernas, né, mas bem firmes. O teu dedo indicador pressionando um pouquinho para baixo, o teu dedo anelar pressionando um pouco para cima, encontrando o equilíbrio entre eles e mexendo somente o dedão. Vais tirar o teu dedão, vais apontar para cima, vais pegar a mecha, vais pegar o pente. Legal? Como se fosse uma vara de pescar. E aí, se tu não tiver boneca, não tem problema, tu podes imaginar a ação acontecendo aqui na tua frente. Tu vais pegar uma mecha, entra com o dedo. Pega de novo, entra com o dedo. E aí tu vais empurrar o teu pente até onde tu queres cortar, vais tirar penteando para cima, vais guardar o teu pente e aí tu vais cortar. Veio, vamos cortar reto, né? E cortou reto. Show!
Aí, tu vai fazer um teste do lado esquerdo. Se tu tiver na boneca, tu vais pela frente da boneca e tu vais pegar da mesma forma. Mas só que aí a tua postura corporal vai ser diferente. Perna esquerda na frente, perna direita atrás, veio, pegou, guardou e cortou. Pegou o pente, penteou, pegou, guardou e cortou. Quantas vezes que eu tenho que fazer isso, Felipe? Cara, assim, vou até dar um tempo, tá? Se tu treinar uns 10 minutinhos por dia, uns 2, 3 dias, tu já tá pegando bem, tá? Uns 10 minutinhos por dia, não precisa ser mais do que isso não, tá? Tu consegue pegar bem. Faz esse passo a passo exatamente como eu te falei. Depois isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Barbeiro que estuda comigo é barbeiro técnico, que sabe o que está fazendo. Não fica dando desculpinha, querendo, eu tô meio desconfortável aqui, vou fazer do jeito que eu fazia. Isso vai atrasar o teu processo de aprendizagem, isso vai fazer que tu volte a estudar com o método tradicional, da maneira tradicional, que é totalmente defasada, isso vai fazer com que tu demore demais. Segue exatamente como eu estou te falando. Felipe, eu estou me sentindo um pouquinho desconfortável com algum movimento. O teu músculo ainda não acostumou. Então repete, 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 até dar certo. Legal? Segue, cara. É sempre o que eu digo. Tu vais começar a fazer, primeiro faz exatamente como eu estou te falando. Depois tu podes criar alguns recursos teus, mas primeiro tu precisa entender a técnica, o que é certeiro. Depois tu podes criar algumas coisinhas diferentes, alguns atalhos. Todo mundo acaba criando. O problema é quando tu cria atalho sem ter base. Provavelmente o teu atalho vai ser errado, tu não vais entender por que tu estás fazendo isso e vai virar uma bola de neve e, de novo, tu vais te perder no estudo. E tu vais demorar demais para aprender a cortar cabelo. Essa é a verdade. Fechado?